vamos iniciar, né, esse novo ciclo, uma nova etapa, um recomeço. Então, eu peguei o primeiro conteúdo do edital, né, que são funções da linguagem, para a gente trabalhar hoje. Então, gostaria de desejar para vocês uma boa noite bem especial, né, uma boa noite de uma primeira aula do nosso curso preparatório. Para isso, eu trouxe algumas dicas, né, para a gente pensar um pouco, né, nessa aula. Eu não sei se vocês viram, né, eu postei um textinho, né, hoje eu acordei pensando, tem dia que a gente acorda pensando mais na vida do que outros dias, né? E a gente acaba fazendo um retrocesso, né? Como que a vida da gente era antes. E eu conversando, né? A gente conversa com o familiar, assim, o quanto a vida da gente teve altos e baixos, né? E quanto eu sonhei em ter uma vida estabilizada, em poder ter uma vida, né, bem diferente da que eu tive, né, há uns anos atrás. E querer, né? Eles falam que tem um ditado que fala que querer não é poder. Eu penso diferente. Então, eu lembro muito desse ditado, é um ditado que me acompanha há muito tempo, né? Que é esse: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, de uma certa forma, nós professores, né, aqui da WL somos alguém que pode acompanhar vocês, né? E eu espero muito que vocês me procurem, né, que vocês queiram realmente a minha companhia, que a gente possa caminhar junto, que a gente possa trabalhar junto, e que vocês vejam em mim alguém que tenha capacidade de levar para vocês, né, essa possibilidade do sonho. Então, hoje eu gostaria que você respondesse aqui para nós, né, na nossa sala de aula, ou só para você, né, qual que é o seu alvo, né? Então, o que você deseja? Então, eu imagino que se você está fazendo um curso preparatório, você quer uma aprovação, né? E essa aprovação, ela pode vir rápida ou ela pode demorar, mas ela vem. Se você acreditar, ela vem. Para alguns, ela vem em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, né? E aí eu pergunto para você hoje, quão disposto, né, quão disposto você está para acertar esse seu alvo? Então, a gente está começando hoje um novo ciclo, né? O início do edital. Então, e eu pergunto para você, como que você está preparando? Né? O que de diferente você fez para essa nova etapa? Porque eu, enquanto professora, eu fiz tudo de novo. Tem mais ou menos uns 10 dias que eu estou preparando essa aula para vocês hoje. Porque eu queria que fosse tudo novo. Eu não queria pegar nenhum exercício que eu já trabalhei. E olha que a aula sobre funções da linguagem, eu devo ter pelo menos umas 10 ou mais preparadas, né? Eu não quis pegar nenhuma, né? Então, eu foquei vocês, foquei a turma, né, para poder preparar essa aula de hoje. E aí eu pergunto para você, e você, como é que você se preparou? Né? Como é que você começou esse novo ciclo aí? Começou essa semana. Você está do mesmo jeito? Você conseguiu selecionar o que deu certo, o que está positivo? Porque ninguém melhor do que nós mesmos para sabermos, assim, se eu tive aprendizagem, se eu não tive, né? Como é que eu vou driblar o meu cansaço? Como é que eu vou fazer o meu horário de estudo? Então, se o seu alvo é a aprovação, se o seu alvo é se preparar para esse concurso, e é o que eu imagino, né, que seja, e que tenhamos pensamento positivo, né, e a gente vai tirar esse pedacinho, se eu passar, vamos tirar esse se, porque ele é uma condição, e vamos acreditar. Bom, para isso, pessoal, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, né? Então, eu quero passar no concurso, mas eu também quero fazer churrasco com os amigos, eu também quero
ter uma diversão com a minha esposa, com a minha namorada, com o meu marido, com o meu esposo. Eu quero continuar viajando, eu quero aos finais de semana eu almoçar com o meu familiar. Então, pessoal, eu lamento, mas esse resultado não vem. Então, você só realmente vai sentir que você está se preparando quando você sentir que você saiu da sua zona de conforto. Quando na UEG, eu sempre falava, as meninas, né, eu trabalhava com a turma no estágio, e elas falavam, professora, mas eu trabalho o dia todo, estudo à noite, que horário que eu vou fazer isso? Eu sempre brincava, o que você faz de meia-noite às 6? Né? Então, o que você faz no seu horário de folga? Você tem 2 horas de almoço, o concurseiro não tem. Né? Ele tem ali um minutinho rapidinho e ele precisa estudar. Então, pessoal, agora o que você vai fazer, como você vai fazer, depende de você. Eu vou trazer hoje algumas dicas, tá? Para a gente se preparar. Você escolhe a melhor, eu vi que a Letícia colocou várias dicas aí, tem outras dicas, né, que você busca aquela que se adapte melhor para vocês. No passado eu falei do método Pomodoro. Então, quem tiver interesse, pode me procurar, né, no privado, lá pelo WhatsApp, que eu explico, mas também tem na internet explicando sobre o método Pomodoro. Para mim, ele funciona. Por que o método Pomodoro funciona para mim? Porque eu sou inquieta. Eu começo a fazer uma coisa, logo eu levanto e vou pôr uma roupa na máquina, eu começo a fazer outra coisa, logo que eu levanto e vou ali colocar um feijão para cozinhar. Se eu estiver em casa, então para mim, o método Pomodoro funciona porque eu preciso de um policiamento. Eu me conheço, eu sei que qualquer coisa eu disperso, então, quando eu faço, ele me obriga a ficar aquela quantidade de tempo ali parada, né? Bom, eu acho que para muitos de vocês, esse tripé da aprovação em concursos aqui é novo. Então, eu queria falar um pouquinho dele, né? O tripé da aprovação, pessoal, é o que a gente chama dos 3 R's. Então, que 3 R's são esses? R de resumo, R de revisão e o R de resolução. Pessoal, eu já estudei muito para concurso, né? Quando eu coloquei no grupo hoje que, né, eu sou muito feliz do meu concurso hoje, eu já devia estar aposentada, não estou por questão da idade, mas se você não fizer esses 3 R's, pessoal, não dá certo, não funciona. Então vamos lá entender. Esse R de resumo, por que você precisa fazer o resumo? Primeiro, a nossa mente, ela absorve de 5 a 10% daquilo que você assiste. Então, você precisa fazer o resumo, porque ele vai te ajudar a memorizar, você vai ter um material mais condensado para você estudar depois, e um material que qualquer hora que você quiser lá e olhar, você tem. Eu trouxe 2 resumos que particularmente eu gosto muito de fazer, que é esse modelinho aqui, que é o chamado mapa mental. Na verdade, o mapa mental é o que eu mais gosto de fazer. Então, para mim, o mapa mental funciona muito. Inclusive, quando eu estou em sala de aula, no quadro eu já eu já monto o mapa mental. Outro tipo é o que a gente chama o método minêmico, né, que é de memorização. Não sei se dá para vocês verem aí, mas nós temos aqui, ó, tome no copo. Então, são as conjunções adversativas, né? Então, pegou as iniciais, né? De todavia, mas, entretanto, no entanto, contudo e porém. E aí ficou tome no copo. Isso é um método mnemosista, que a gente usa porque é um método de memorização. Muito usado para concurso, esse método é mais usado na área do direito. Então, se vocês procurarem também na internet, resumos mnemosísticos da área do direito penal, direito constitucional, vocês vão encontrar vários. Tá?
particularmente, eu gosto de fazer o mapa mental. Para mim, ele funciona mais rápido. Porque eu pego uma página toda e resumo ali em uma frase, em uma palavra. A revisão, pessoal. Para que serve a revisão? Constantemente, pessoal, para vocês terem até um método que a gente faz para ativar a memória, hoje nós estamos na quinta-feira. Você consegue lembrar o que você almoçou na segunda-feira? Ou que roupa você vestiu na segunda-feira? Talvez a gente não consegue lembrar nem o de ontem, talvez nem o de hoje, né? Então, por isso a gente precisa de uma revisão. Aí você volta lá no seu resumo, revisa o conteúdo, aí sim, pessoal, aí você vai para a resolução das questões. Muitas, e faz uma vez, e faz outra, e tem site só de questões, e vocês podem baixar provas anteriores, né? A gente fornece muito material para vocês, se tiver pouco, de língua portuguesa, pode me falar que eu posso preparar um banco de questões para vocês fazerem. Eu tenho muitas questões de concurso, então, para mim, eu envio quando vocês quiserem. Mas, geralmente, o que a gente faz? A gente vai lá na resolução das questões, e pula essas outras duas etapas, que é o resumo e a revisão. Então, pessoal, concurseiro, ele tem que ter caderno, que esse caderno seja folha avulso, que isso não interessa, né? Que seja no próprio computador, a gente sempre orienta a escrita, porque é caneta que você vai usar quando for fazer a prova, então é algo que fica mais próximo de você. Então, se até hoje você não fez esse caderno, você acha que não precisa, pessoal, só vir aqui, me ouvir da aula, não resolve. Tá? Então, eu não tenho tempo, professora, de ler o seu material com antecedência na horário da nossa aula. Que bom se você tivesse tempo, se você tivesse esse material impresso, para quando eu for falando, você ir registrando aí. Mas isso não é um empecilho, tá? Então, mesmo só dar uma passada de olhos nesse material que a gente envia com antecedência, pelo menos para você vir com o norte, tá? Então, esses dois métodos de resumo aqui eu gosto muito. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos flashcards. Eu até coloquei aqui eu até coloquei a imagem, né, do aplicativo aqui. Aqui nesse cantinho, eu deixei o site oficial. Caso alguém queira, né, baixar, ele é um método de resumo. Né? Então, professora, eu acho difícil ficar fazendo de resumo, não, perdão, de revisão. Então, ele é muito bom, né? Quando eu trabalho curso de inglês, eu uso muito. Então, ele é tipo, quando a gente era criança, né? Tinha muito a tabuada. De um lado vinha, por exemplo, 7 vezes 8. Aí, quando você virava o cartão, tinha a resposta. Então, ele tem essa. Você pode criar essa revisão, pessoal, de qualquer assunto. Hoje terminou a aula de língua portuguesa, eu vou querer fazer um flashcard sobre funções da linguagem. Né? Eu não estou agora com muito tempo, estou querendo me dar assim, um pouco de descanso nessas férias, mas eu posso preparar um só para vocês verem como funciona. É um aplicativo que você baixa, não ocupa muito espaço, né? É excelente para baixar no celular, no computador, né, de mesa, qualquer, né, meio você pode baixar para você estudar. Então, hoje eu quis trazer, né, essas dicas, né, para que você realmente mude a sua postura. Observa aí o que deu certo, né, o que não deu, mantenha o que está dando certo, mude o que não está dando certo, mas tenha esse vigor de disciplina, né, foco. O foco é até mais fácil para a gente manter. A disciplina é mais difícil. E não se sinta culpado, culpada, não é culpa sua. Né? Infelizmente, nós, né, o povo brasileiro, a gente é muito assim do depois. Depois eu faço isso. Depois eu vou ser feliz. Depois eu passo nesse concurso. Depois eu vivo bem. Tá, a escolha é sua. Né? Então, para quem pegar agora, pessoal, a chance da aprovação é maior. Né? Então, eu queria, né, passar essas dicas para vocês. Então, era, né,
antes da gente começar com o nosso assunto propriamente dito. E, como eu sempre falo, fiquem à vontade para vocês me perguntarem, não deixa passar a dúvida, tá? A aula ao vivo, ela tem esse diferencial, né, do que a videoaula, porque você pode me fazer pergunta na hora que quiser, pode discordar, pode falar, professora, eu já tentei fazer isso, mas comigo não funciona, né? Que é a hora da gente, assim, várias cabeças aqui pensa melhor do que uma só, né? Então, assim, eu quero desejar para vocês, né, um bom início, né, de ciclo, né, para quem já estava, para quem está chegando agora, né, colocar à disposição de vocês para qualquer dúvida, né, mesmo depois de terminar a nossa aula, pode mandar as dúvidas pelo WhatsApp, né, que eu respondo todas, tá? Então, sempre que vocês me perguntam alguma coisa, né, talvez eu não responda ali naquela hora, mas eu não deixo sem responder. Para a gente entender, pessoal, sobre funções de linguagem, nós temos que conhecer os elementos da comunicação. Então, conheça bem os elementos da comunicação para a gente entender as funções da linguagem. Então, nós temos dois conteúdos, que é funções da linguagem e figuras de linguagem. São totalmente diferentes. Tá? O nome do conteúdo é parecido, mas é bem diferente. Bom, esses aqui, então, apresento para vocês os nossos chamados elementos da comunicação. Então, pessoal, os elementos da comunicação, aí eu convido você a anotar, tá? Escreva. Não tenha o hábito de simplesmente ver a aula, mas assista, participa e escreva. Né? Se você não gosta muito de falar, mas escreva, tá? Então, pessoal, o que você precisa ter em mente? O emissor é o eu. Aliás, vamos pensar o seguinte, pessoal. Eu tenho as pessoas do discurso. Então, pessoas, guarda isso, tá? Pessoas do discurso. Você vai precisar muito disso aqui. Nós temos a pessoa do discurso, o eu, que fala para um tu sobre um ele. Então, essas são as minhas 3 pessoas do discurso. Agora, eu gostaria que vocês não confundissem isso com os pronomes pessoais do caso reto, que agora não tem nada com a gramática, mas a pessoa do discurso, quem fala, quem ouve e sobre o que está sendo dito. Essa pessoa do discurso aqui, né, o eu, é o que a gente fala primeira pessoa. O tu é a segunda pessoa. E o ele, a terceira pessoa. Quando você sabe, conhece bem essas 3 pessoas do discurso, que você sabe que uma é a primeira pessoa, que o outro é a segunda, que o outro é a terceira, você já está com 1/3 desse conteúdo aqui em mente. Então, a gente volta para cá. Eu sei que o emissor é o eu. Então, se eu sei que é o eu, vamos guardar essa letrinha E aqui, ó. Ó, é M. Que eu vou, lá mais adiante, ele vai dar origem à função emotiva. Então, é M de emissor, de emotiva. E eu sei que o emissor sou eu. O receptor é o nosso tu, né? É a nossa segunda pessoa. E receptor é quem recebe a mensagem. Lá na frente, nós vamos ter a nossa famosa função conativa. Isso aqui nós vamos falar com mais calma, tá? Aqui. Então, se eu sei que o emissor é aquele que emite a mensagem e que o receptor é aquele que recebe a mensagem, se um fala e o outro recebe, mas ele teve o quê? Então, é o nosso famoso referente. Então, o referente é a nossa terceira pessoa do discurso. O referente é o assunto. Então, não confundam assunto com mensagem, tá? É bem diferente, tá? O assunto é sobre o quê? Então, o assunto é o que se fala, tá? É o quê? Tá? Eu gosto de usar a preposição sobre
tá? Que é sobre o que se fala. Já a mensagem vai ser como se fala, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Com certeza, vocês já tiveram vários outros professores de português, né? Então, digamos que você estudou sobre função da linguagem. O assunto é o mesmo, o assunto é função da linguagem. Mas um fala mais rápido, o outro fala bem devagar, um fala super alto, que não é meu caso, eu tenho dificuldade para falar alto, outros falam tão baixinho que você tem que aumentar o volume. Então, a mensagem é como se fala. Vamos pensar aqui, vamos profetizar isso aqui agora na sua vida. Vamos pensar aqui. Você foi aprovado no concurso. Não, melhor, você não foi aprovado, você já está tomando posse, né? Então, acredita nisso. Esse é o assunto. Qual que é o assunto? Ele foi aprovado, ela foi aprovada no concurso. Esse é o assunto. Se fosse eu, pessoal, como eu ia passar essa mensagem? Como seria a mensagem? Eu ia ligar para minha família toda, eu ia mandar a notícia pelo WhatsApp, eu ia ficar muito feliz, mas eu não sou de gritar, eu não ia ficar, não era o meu jeito. Aqui em casa eu ia pular, eu ia mandar recado para todo mundo, eu ia ligar para minha família, ótimo. Mas nem todos passam essa mensagem dessa forma. Uns vão ficar mais na dele, vai ficar mais tranquilo. Vai ter aquele que vai soltar foguete, vai ter aquele que fez uma aposta, vai ter aquele que vai nas redes sociais todinho, vai colocar lá no perfil, vai fazer uma faixa, vai colocar lá na porta. Então, pessoal, esse é o como. O assunto foi o mesmo. Você foi aprovado e vai tomar posse no concurso. Esse é o assunto. Agora, o como você passou esse assunto, como a mensagem foi passada, é que diz respeito a cada um, né? Quando alguém recebe uma notícia, uns gritam, outros choram. Então, esse é o como, tá? Bom, nós temos aqui, né, o canal. O canal, pessoal, é o meio. Então, por exemplo, o canal que eu uso para falar com vocês aqui é o notebook, eu uso a mesa digitalizadora, eu uso, né, tem aqui as redes sociais, né, a gente usa a plataforma Zoom. Esse é o canal. Eu posso usar livro, pode ser um canal, o jornal pode ser um canal, a televisão pode ser um canal, o Instagram pode ser um canal, o WhatsApp, Twitter, qualquer rede social. O rádio é um canal. Então, o canal é o meio que vai fazer com que o meu assunto, a minha mensagem chegue até você. O código, nós temos aqui, como é que eu vou usar aqui? Vou usar sinais, tá? O código são os sinais que eu uso. Por exemplo, qual é o código que eu estou usando para ministrar a minha aula hoje? A língua portuguesa. Se, por exemplo, vocês fossem todos surdos, eu não teria como usar esse código. Eu teria que usar Libras, porque a Libra é o código da linguagem de sinais, tá? Então, eu posso usar a língua inglesa, eu posso usar outros tipos de sinais, né? O gesto, por exemplo, né? O gesto é um sinal, esse gesto aqui, tá? Então, são códigos que eu uso. Ok. Vamos guardar e também já aprender, pessoal, a tirar as famosas palavras-chave, tá? Então, aqui eu já expliquei o que é emissor. Emissor é aquele que emite a mensagem. Então, a palavra-chave para emissor é emite. Então, emissor, emite. Se você está fazendo um resumo, você vai colocar aí, emissor, emite, igual, linguagem, função emotiva. Então, pronto, resumiu. O receptor, eu gosto muito de guardar, pessoal, pelo início, né? Para mim, funciona. Receptor é aquele que recebe a mensagem. Por exemplo, aqui na nossa comunicação, eu sou o emissor, você o receptor. Mas se você daí começar a falar, a gente vai trocar a nossa posição aqui. O elemento da comunicação vai mudar. Você vai passar a ser o emissor e eu vou passar a ser o receptor, tá? O canal é o meio
que liga o emissor ao receptor. Se não tiver canal, pessoal, e uma coisa importante, toda, sem exceção, toda comunicação ocupa esses 6 elementos. Não tem como, por exemplo, o receptor ficar fora. Se não tem quem recebe a mensagem, eu vou mandar um e-mail. Se não tem quem recebe o e-mail, não houve comunicação, tá? Ah, não tem o canal, então não teve o meio. Eu escrevi meu e-mail bonitinho, mas só que não tem acesso à internet. Aí como é que o meu e-mail vai chegar? Então não teve o canal, não tem o código, né? Não tem o referente, que é o assunto, não teve a mensagem. Então, pessoal, toda comunicação, ela envolve os 5 elementos. E o que a banca vai pedir? A predominância. Então, vocês vão guardar essa palavra predominância. Nem sempre ela aparece. Predominância. Por quê? O código é o conjunto de sinais. Então, né, são os sinais. Por exemplo, palavras, pode ser código, cores. Se você está num semáforo e aí você se depara com a cor vermelha, o que você faz? Para. Mas e se você for um pedestre? Você tem que ver o quê? Qual é o referente, qual é o assunto. Não vai ficar vermelho. Tanto aqui em Porá não tem, mas como diz, o molequinho tá vermelho e a bola lá tá vermelha? Não. Um vai estar vermelho e o outro vai estar verde, né? Então, tá vendo? São cores, são 2 cores diferentes. Então, o semáforo, por exemplo, ele tem 3 cores. Olha para vocês verem o quanto essa questão de código é interessante. Quando eu era criança, né? Hoje isso já não é tão comum. Mas as pessoas falavam assim, nossa, fulano tá com amarelão. Gente, mas fulano tá verde de fome. Tá vendo? Então, na nossa vida é muito associada essa questão. Eu sou daquela pessoa que quando eu fico com vergonha, eu fico rubra, eu fico vermelhinha. Aí você sempre tem alguém para falar assim, nossa, ela ficou vermelhinha, que é para você ficar mais vermelha ainda. Então, essa cor é uma manifestação, foi um código. Quem olhou, qual foi a leitura que fez? A professora ficou com vergonha, ela ficou sem graça, né? Então, a cor, o som, né? Por exemplo, se você escuta o som de uma buzina, é sempre um sinal de alerta? Não. Às vezes a pessoa está te cumprimentando, às vezes o seu carro está igual o meu, que a buzina dispara, assim, feito um doido, né? A imagem, se você está ali, por exemplo, a gente usa muita imagem quando nós vamos, sinalização de trânsito. Né? Você vê uma seta virar à esquerda, virar à direita, o sinal de proibido, de permitido. Né? Então, tem várias formas, né, vários sinais para eu usar esse código. Vocês já viram que para eu conversar com... E também para conversar com, por exemplo, conversar com um que não é surdo, a gente usa o código também. Qual? A língua portuguesa. Se você é alemão e fala alemão, você vai usar a língua alemã. É um código também, tá? Então, às vezes você chega na pessoa e não fala nada, você só dá uma batidinha assim no ombro dela, foi um código. Se você deu um empurrão, foi um código. Tá? Então, tudo aquilo que faz com que você utiliza para que essa mensagem chega, é um código. O referente, pessoal, é o assunto. Tá? É o assunto que eu vou, né, que o emissor vai passar para o receptor. E como eu disse para vocês, a mensagem, eu gosto de marcar que ela é a maneira. Então, é a maneira, é o modo como essa mensagem vai ser passada. Por exemplo, eu escolhi uma maneira mais fácil para eu ministrar aula, porque eu gosto de escrever. Como eu não tenho quadro aqui, a gente não está em uma aula presencial, eu utilizo a mesa porque ela me permite fazer isso. Outras pessoas gesticulam, né? Então cada um tem uma maneira. Uns falam alto, uns batem, uns falam palavrão. Então, esse não é a minha forma de passar a mensagem. Esse não é o meu estilo, né? Já é do outro. O importante é essa mensagem chegar, tá? Bom, vamos começar a falar agora das funções. Como agora eu já sei, né, que eu tenho uma função emotiva, quando ela tiver o foco, pessoal, de tudo mais importante é você saber onde está o foco. Né? A função emotiva, o foco dela está no emissor. Então, o foco é o emissor,
o emissor vai passar as suas emoções. É por isso que ela é chamada de função emotiva, tá? Se não aparecer, pessoal, outro nome, anotem aí. Ela pode ser chamada de função emotiva ou expressiva. De qualquer forma, começa com a letrinha E, o E do emissor, tá? Então, pessoal, eu montei esse material que eu resumi mais ou menos 2 páginas nessas 3 linhas que vocês estão vendo. Então, pessoal, prestem bastante atenção nessas dicas, na predominância. Então, você sabe que eu vou ter uma linguagem aqui, que ela vai estar centrada no emissor. Se ela está sentada no emissor, ela vai estar na primeira pessoa, tanto os pronomes quanto os verbos. Isso é sempre? Não, pessoal, essa é a predominância, tá? É o 99,9%, mas tem sempre 1%. Outra coisa que aparece muito são as interjeições e as exclamações. Se eu simplesmente peguei um texto que tem a primeira pessoa, já é o suficiente para eu dizer que eu tenho uma função emotiva? Não é, tá? Eu tenho que ter pelo menos mais 2 características, tá? Então, olha, o que é interjeição? Quando eu digo psiu, ai, ui, nossa, mesmo? Gol, parabéns. Então, interjeição é uma manifestação da pessoa que está dizendo do emissor, tá? Ui, ai, nossa, meu Deus, mesmo? Então, são as minhas manifestações, tá? E exclamações, né? O nosso famoso pontinho lá de exclamação. Então, tem um poema aqui do Casimiro de Abreu, né? Que ele vai dizer: oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Pronto, quem está dizendo isso é o emissor. Essa saudade é dele, ele viveu isso, o nosso eu lírico está falando isso. Professora, mas essa aqui também não pode ser a função poética, porque é um poema? Pode, mas o que predomina? Aí, quando a gente chegar lá na predominância da função poética, você vai perceber que aqui eu não tenho uma função poética. Aliás, eu tenho uma função poética, mas o que predomina é a função emotiva. Tá? Então, olha, eu tenho aqui interjeição, né? Então, eu tenho interjeição. Eu tenho um pronome, primeira pessoa. Eu tenho um verbo na primeira pessoa. Quando eu digo minha vida, eu também tenho um pronome em primeira pessoa, aqui outro, tá vendo? E que os anos não trazem mais. Então, o nosso eu lírico aqui, ele está saudoso, né? Ele é um eu lírico que está com saudade da infância. Né? Eu não sei se a vida dele agora não está boa, se a vida dele está sofrida, né? Como eu conheço o escritor e faz parte da literatura, e a literatura faz parte da minha vida, então eu conheço já a fonte desse autor. Mas eu tenho que entender o que está escrito. Então, guardem aí para a vida. Função emotiva, centrada no emissor, verbos e pronomes em primeira pessoa, vai ter interjeição ou exclamação. Olha aqui o pontinho de exclamação, tá? Então, se eu tenho de 2 a 3 predominância, é o que predomina ali. Então, depois vocês vão perceber por que aqui ela não predominou a função poética, embora seja um poema, embora fala de emoções também. Nós temos aqui a função apelativa ou conativa. Pode aparecer qualquer um dos dois. Você já vai guardar esse nome, ó. Apelativa é porque faz um apelo, tá? Onde está o foco? No receptor. Se eu sei que é o receptor, ele vai ser o tu ou o você. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, a gente não diz o tu, né? Eu não pergunto, tu vai à aula hoje? Eu pergunto se você vai à aula hoje. Então, é um você que assume, né, uma segunda pessoa aí. O intuito dele, agora guarde isso aqui, pessoal. Ele tem como objetivo mudar o comportamento do ouvinte ou do leitor. Lembra que lá na função emotiva, o intuito dele era passar as emoções. Aqui não.
Aqui ele quer mudar a sua forma, ele quer convencer você daquele assunto, tá? Ele quer fazer você mudar o comportamento, tá? A predominância dos verbos e pronomes vão estar na segunda pessoa. Os verbos no imperativo e vocativo. Então, imperativo, lembra de imperador. O imperador é aquele que dá ordem, pedido, desejo, conselho, né? E assim por diante. Então, vamos lembrar, eu tenho o foco está no receptor, verbos e pronomes na segunda pessoa, eu vou ter o modo imperativo, né? Claro, se o objetivo dele é me convencer, fazer com que eu mude, né, de ideia, então eu vou ter um verbo no imperativo. E eu posso ter um vocativo. O que é vocativo? É um chamado. Tá? É quando ele fala diretamente com o leitor, com o ouvinte. Né? Mãe fala muito isso, né? Menino, desce daí. Fulano, você vai cair. Então, esse fulano, menino, Pedro, João, meus alunos, pessoal, é o chamado vocativo. Tá? Vocativo é um chamado. Nós temos aqui uma propaganda. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. E aí nós temos, né? Ó, tá com raiva do namorado? Ele faz uma pergunta já esperando uma resposta. Olha o verbo que eu tenho aqui. Então, eu tenho um verbo morde. É um verbo que te dá, entre aspas, uma ordem, tá? Então, se ele dá uma ordem, nós temos um verbo que está no imperativo. Ok. Então, vamos ver se eu tenho uma predominância da função apelativa ou conativa. Eu tenho um verbo no imperativo, eu tenho um pronome que está dizendo diretamente para mim, tá com raiva do namorado? Para quem que ele está falando? Para mim, que estou, né, vendo aí essa propaganda, ok? Então, eu já tenho 3 predominâncias. Então, função conativa ou apelativa. Aqui nós temos a função referencial. Então, lembra que a função referencial, o foco é no referente. Lembra que o referente é o ele, né? Lembra que o referente é o assunto do qual eu vou tratar. Então, é o assunto. A predominância, pessoal, terceira pessoa. O texto é impessoal. Faz descrição de fatos, pode fazer narração também, tá? E ele passa informação. Não interessa opinião, não interessa convencer você. Ele quer informar. Por exemplo, eu digo o seguinte: a WL contratou novos professores. Ok. A WL é ele, é uma terceira pessoa, né? Eu passei uma informação, tá? Mas quando eu digo que a WL contratou professores maravilhosos, aí eu ia emitir meu ponto de vista, tá? Maravilhosos, aí eu já não fui o quê? Impessoal. Então, você ser impessoal é você ser neutro. Você não emite, tá, opinião. Tá? Muito cuidado para você não confundir impessoal com informal. É diferente, tá? Impessoal é porque não tem pessoa, tá? Então, eu leio aqui. Em coletiva dada na manhã desta quinta-feira, 26, na Superintendência da Polícia Federal de Rondônia, o delegado superintendente Carlos Manuel Gaia da Costa informou que a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o desaparecimento das 3 pessoas ocorrida há 10 dias, dentro de uma reserva indígena que fica na divisa entre Rondônia e o Amazonas. Testemunhas revelaram em depoimento que 40 índios foram vistos empurrando o carro em que os 3 desaparecidos viajavam na BR-230. Pronto, é só uma informação. Eu peguei um assunto e informei. Por isso que é impessoal. Você não percebe aqui a opinião de ninguém. Ninguém diz quem é culpado, quem não é. Aí cabe a você, leitor, né, tomar a sua
né, opinião. O informal é o que é diferente de formal, né? Então, essa linguagem aqui, por exemplo, é uma linguagem formal, é uma linguagem culta. Se eu digo nós ia pela mata, então eu usei uma linguagem informal, tá? Então, guardem aí, o referente é o assunto, terceira pessoa, uma linguagem impessoal. Vocês viram que aqui não fala nada de verbo, não interessa, tá? E ele passa uma informação, sem deixar opinião. Porque o que deixa opinião, o que tenta convencer você, é a linguagem conativa ou apelativa, né? A linguagem enfática, né, que é a linguagem aí que vocês, né, o colega tinha colocado, a linguagem enfática, o foco dela é o canal. E serve para, agora anota aí, pessoal, que aqui eu coloquei prolongar a comunicação. Mas ela serve também para iniciar, né, prolongar ou encerrar a comunicação. Então, aqui nós temos uma conversa, né, que alguém pergunta: como vai, Maria? Vou bem, e você? Você vai bem, Maria? Já disse que sim. Eu também. Está tão bonita. Ah, bem. É que eu. Ah, é? Então, ou quando eu converso com alguém pelo telefone, que eu pego lá. Se eu não falo alô, a pessoa vai ficar lá do outro lado me esperando, né? Então, eu digo alô, aí a pessoa, e olá, tudo bem? Então, você é mais amigo, vai dizer, e aí, Nicleisa, como é que você tá? E aí, e vai desenvolver essa conversa, ok? Eu pego ali, passo uma mensagem pelo WhatsApp. Até os emojis, eles faz parte da linguagem enfática. Então, a linguagem enfática, pessoal, é uma linguagem que vai ter o quê? Diálogo. Então, eu preciso dialogar. E eu preciso do canal. Por exemplo, não tem como eu ter uma conversa telefônica se eu não tiver o telefone. Não tem como eu ter uma comunicação sem o canal. E lembra que esse canal pode ser as redes sociais, esse canal pode ser o jornal, esse canal pode ser livros, esse canal pode ser a internet, né, as redes sociais, então, mas eu preciso do canal. Então, a linguagem enfática, ela está centralizada, o foco dela é o canal. Ela é a linguagem mais fácil, né, é muito tranquilo. Quando eu falo esse isso faz parte da linguagem enfática. A última linguagem que a gente tem, a penúltima, aliás, né, que é a última é a metalinguística, nós temos aqui a linguagem poética. Pessoal, muito cuidado. Todo poema é linguagem poética? Não, não é, tá? Então, o foco é a mensagem. Lembra que a mensagem é o como, né? Eu passo o assunto, como o assunto é passado. A predominância são as figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem, então você vai lembrar que eu vou usar o sentido conotativo. Não confunda conotativo com conativo. Sentido conotativo, é o sentido figurado. Tá? É o sentido que não é real. Quando eu digo, por exemplo, que a professora Cleisa virou uma fera, eu não quis dizer que eu virei um animal, uma leoa, um bicho. Então, isso é um sentido figurado. Quando eu digo que o leão é uma fera bonita, aí realmente é uma fera. Quando eu digo, né, que, não sei se o Otávio ainda joga, mas que o Otávio é uma fera no jogo, eu não quis dizer que ele virou um bicho, que ele estava jogando e de repente ele virou um leão lá no meio do jogo e saiu. Tá? Então, isso é o sentido figurado. Tá? Pessoal, aqui nós temos um texto. Eu disse para vocês que sempre que a gente tiver um texto, a gente vai olhar o título e vai olhar o autor. Né? Se eu conheço Carlos Drummond de Andrade e eu sei que ele é um poeta moderno, e eu disse para vocês que poeta moderno é de 1922 para cá,
eu já sei que eu vou ter uma linguagem diferente, vai ter uma forma de ver a mulher diferente, ver o mundo diferente, o amor diferente, enfim. Quando eu falo em quadrilha, pessoal, o que vem na sua cabeça? O que é uma quadrilha? Alguém? Ninguém? Uma quadrilha pode ser aquela festa junina que tem. Isso, então Pode eu ser uma posso quadrilha ter festa e o que mais? Pode de ser ladrão. quadrilha. Isso, eu tenho uma quadrilha, né, de ladrões. Ok, então eu só vou saber de qual quadrilha que se trata se eu ler o texto, correto? Então vamos lá. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Pessoal, eu adoro esse poema. Então, até aqui eu tenho uma parte da história. Daqui para frente eu tenho outra. Olha só como aparece. Olha, João, Teresa, Maria, Joaquim, tudo nome simples, que se refere a qualquer pessoa. De repente aparece Lili. Lili é um nome diferente. Lili é um apelido, né? E ela não amava ninguém. Então, a quadrilha, pessoal, aqui se refere da quadrilha à dança mesmo, é uma dança que a gente tem hoje, ela originou da dança portuguesa. Não sei se vocês já viram, né, em filme, documentário, novela, que eles ficam com o braço assim, e aí eles vão trocando de parceiro, aí vem um. É como se tivesse o João, aí ele pegasse a Teresa pegasse o Raimundo e assim por diante. Igual é na quadrilha, que às vezes faz uma roda, né, as mulheres ficam dentro da roda, os homens de fora, e eles vão rodando e mudando de parceiro, né? E a Lili, ela não amava ninguém. Aqui também, né, claro, conhecendo o escritor, ele faz uma crítica ao amor romântico, lá do romantismo, aquele amor idealizado, que você tinha que ter a mulher, né, ela ia ser sua amada para sempre, ela era endeusada, era um amor inacessível e assim por diante. Depois, na segunda parte, parece que ninguém se deu bem. Olha, João foi para os Estados Unidos. Aí alguém fala assim, não, professor, então ele se deu bem, né, que ele foi para os Estados Unidos. Mas quando você ama alguém e ele é correspondido, ele tinha que ter ido para os Estados Unidos com esse amor. Mas ele fica só. A Teresa, ela foi para o convento. Olha só. O Raimundo, coitado, morreu de desastre. A Maria ficou para a tia. E o Joaquim suicidou. E Lili, que não amava ninguém, ela casou. E olha que legal, pessoal. Eu não sei com quem que ela casou. O nome eu não sei, mas ele tem o sobrenome. E sabendo que Carlos Drummond é mineiro, e assim, até mesmo aqui no estado de Goiás, em outros estados, nesse período o sobrenome era muito importante. Né? Aqui o pessoal falava, nossa, fulano é da família dos pais, é da família dos Rocha, da família do Leite, da família dos Ferreira, diz. Então, muitas vezes as pessoas eram conhecidas pelo nome, né? Então, aqui, aliás, pelo sobrenome. Então, nós temos uma personagem, a Lili, né? Que se casou com o J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, ele faz essa crítica ao amor, esse desespero que você fica procurando casamento, né? Era um casamento que era tudo arranjado, né? E aqui, de repente, você que nem esperava por isso, você se casa com alguém que não estava na história e vai ser mais feliz do que os outros. Então, Carlos Drummond é Carlos Drummond, né, gente? Na minha humilde opinião, essa é a função de linguagem que eu acho mais complexa, um pouquinho mais chatinha, tá? É a metalinguística. O foco dela, pessoal, é o código, tá? Lembra que o código, né, são os sinais, tá? O código são os sinais que eu vou usar, a língua portuguesa, as línguas de sinais, né, e assim vai. Ela serve para justificar ou explicar a linguagem com a própria linguagem, tá?
Então, por exemplo, aqui eu peguei a palavra dicionário. Quando eu procuro no dicionário, ele vai trazer esse significado aqui para mim, ó. Vai dizer que é uma coleção de vocábulos de uma língua, de uma ciência ou arte, disposto, bababá, e assim por diante. Então, eu usei a linguagem para explicar a própria linguagem. Perguntaram uma vez para o Fernando Pessoa quem que era o poeta. E ele explicou o que é poeta com uma poesia. Ele diz que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que finge ser a dor que devera sente. Então, ele usou a linguagem poética para explicar o próprio poeta. Tá? Camões também, né, Luiz Vaz de Camões, ele explica o que é o amor com o próprio amor. Né? Ele diz que o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um querer estar preso por verdade, e aí vai. Então, pessoal, se esse poema, por exemplo, caísse numa banca, numa prova de concurso, e lá tivesse para você marcar a função de linguagem, metalinguagem ou poética, é função metalinguagem, porque usa da própria linguagem para explicar a linguagem do amor. E se a banca colocasse como sendo a poética, tem a linguagem poética? Tem. Ninguém está questionando isso. Tem a função emotiva? Tem, né? Porque é a emoção do poeta, essa é a opinião do emissor, tá? Mas o que predomina? A função metalinguística. E se a banca não aceitasse, pode recorrer. Pode recorrer, porque nesse caso é uma função metalinguística. Aqui, por exemplo, o que é poesia? Né? Então, ela vai explicar, né, o que é poesia com a própria poesia. Poesia? O que é poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Que é o poeta? Um homem que trabalha o poema com o suor de seu rosto. Um homem que tem fome como qualquer outro homem. Cassiano Ricardo. Então, ele usou da própria poema para explicar o que é poesia e explicar o que é poeta. Isso é a função metalinguística. E a metalinguística em textos literários, nesse caso aqui, tá? Então, aquele exemplo que eu dei, o amor é fogo que arde sem se ver, ele tem que ser considerado metalinguagem justamente porque é um texto literário, tá? Bom, pessoal, nós nunca vamos ter um texto que vai ser só uma função. Sempre vai ter mais de uma. Por isso que o que interessa quando você for responder a sua prova é marcar o que predomina. É a predominância, ok? Eu coloquei isso aqui, não tem no material de vocês, tá? Mas assim, não fui eu quem fiz, eu não tenho essas habilidades, eu demoro quase o dia todo para fazer um gráfico desse, mas ele veio muito bem resumido. Ó. Eu tenho o emissor, quando o foco é o emissor, eu tenho o emotivo. Se eu pegar esse gráfico, né, se eu fosse estudar, o que eu faria? Eu acrescentaria aqui ainda eu e colocaria verbos, né, e pronomes primeira pessoa, né, e acrescentaria aqui emoção. Pessoal, quando você faz isso, você já fez o seu resumo e fez muito bem feito. Então, eu tenho referente. O que é referente? É o assunto. Né? Eu uso a terceira pessoa, é o ele, e assim por diante. Então, num gráfico aqui, pessoal, esse gráfico, eu explicaria todo o conteúdo de função, né, de linguagem. Tá? Eu achei esse gráfico interessante, aí eu quis trazer, né, para vocês. E era legal que você, de uma forma ou de outra, fizesse aí seu mapa mental. Então, isso aqui é um modelo de mapa mental, tá? Nós temos aqui um modelo de mapa mental. Pessoal, vamos para questões? Sempre que eu tenho uma questão, a primeira coisa que eu faço é o quê? Ir para o comando, tá? Então, eu vou ler o comando. O emissor, o emissor sou eu. Então, se está falando de emissor, eu tenho que achar a primeira pessoa. É assim que você tem que ler uma questão. É dessa forma, tá? Como se pode observar, não se limita
apenas, olha aqui um modificador, tá? A gerar informação para o leitor. Quer dizer que o emissor, ele gera informação para o leitor, mas não é só isso. Tá? Além disso, pretende convencer o destinatário da mensagem. Opa! Se eu vou convencer, a única função de linguagem que convence o destinatário é a função apelativa ou conativa, tanto faz, né? A mesma coisa. Tá? Então, eu sei que é a única a participar do evento divulgado. Portanto, é correto afirmar que no texto prevalecem as funções da linguagem. Eu já tenho a apelativa, agora eu posso voltar e ler o texto, tá? Conhecendo o CRF do Tocantins e a fiscalização, tire... Opa, eu achei o verbo. Lembra que eu disse para vocês que o verbo é sempre o fofoqueiro da frase. Então, tire é um verbo que dá ordem. Se dá ordem, ele está no imperativo. Se ele está no imperativo, somente a função conativa ou apelativa, tanto faz, tem essa predominância. Então, ok. Bom, se eu já sei que é apelativa, eu tenho duas opções. Então, aqui já está dizendo que tem mais de uma função de linguagem. Eu tenho certeza que eu já tenho a conativa ou apelativa. Então, essa daqui não pode ser, essa não pode ser e essa não pode ser. Por que ela não pode ser emotiva? Porque o texto tem que estar em primeira pessoa. E eu não tenho um texto em primeira pessoa. Eu não tenho um texto que está centrado no emissor, né? Então, eu não tenho uma função poética, sem chance. Ou eu vou ter uma referencial ou eu vou ter uma metalinguística. Então, ela não se limita apenas em gerar informação. Qual é a função que passa a informação? Lembra que eu disse para vocês? A WL contratou professores novos. Só passei a informação. E quem passa a informação, ela está centrada no referente. Então, eu tenho a linguagem referencial. Então, a minha alternativa correta é essa. Tá? O poeta, bom, vamos ver o que é. No primeiro parágrafo, o autor emprega uma função da linguagem para introduzir a narrativa. Qual delas? Bom, lembra-se sempre que quando fizer isso, quer saber a qual que predomina, né? Então, vamos voltar. O poeta encontrou, olha o verbo, terceira pessoa. O poeta encontrou uma pedra no meio do caminho. Nunca esqueceu dessa pedra que lhe deu assunto para o seu poema mais conhecido. Não sendo poeta, encontrei não uma, mas infinitas pedras no meio do caminho. Primeiro, pessoal, esse texto aqui é uma intertextualidade. É uma intertextualidade de um poema, né, do Carlos Drummond de Andrade, né, que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca vou me esquecer que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pessoa aqui pegou esse texto e fez uma intertextualidade, né? Nós temos várias intertextualidades. Pode ser em forma de fotografia, né? Para quem lembra das propagandas da Bombril, ali tem inúmeras intertextualidades. Tem vezes que ela apareceu vestida de Mona Lisa, do jogador Ronaldo, né? Eu tenho um intertexto, vários intertextos, né, quando eu faço paródia, né? Então, intertextualidade é eu pegar algo que já existe e criar outro, né, a partir daquele ali. Lembra que eu tenho verbos na terceira pessoa, tá? Então, tudo isso vai me ajudar, né? Eu tenho que ficar bem atentos a essa questão dos verbos, né? Aí da terceira pessoa. Quando eu falo de pedras, cadê? Aqui, pedras. Você vai ler como pedras sendo dificuldades. Então, são as dificuldades. Olha o que ele fala. Aqui agora ele fala encontrei, primeira pessoa. Aqui, até aqui, pessoal, ele faz uma contextualização para dizer o quê?
que ele, como ele não é poeta, ele não teve só uma dificuldade, ele não teve só uma pedra, ele teve várias, né? Então, eu tenho, nesse caso, eu tenho uma linguagem para explicar a própria linguagem. Então, eu tenho a função metalinguística. Ela não é fática porque não tem diálogo. Ela não é conativa porque eu não tenho um texto em segunda pessoa, eu não tenho um texto que quer convencer o leitor, né? Então, eu não tenho. Formal, para começar, não é função de linguagem, é um tipo de linguagem, não é função. Poética. Ah, professora, mas ele é um poema. Lembra que eu disse que a função poética, ela tem as características de predominância dela, tá? Primeiro, ela não fala das próprias... Ela não quer explicar nada, tá? Como aqui. Então, qual a explicação que ele traz? Que se ele fosse poeta, ele ia ter uma pedra no caminho. Mas como ele não é poeta, ele tem várias pedras. Aqui diz o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer é ler o comando, né? Ainda em relação aos versos finais da canção Mama África, deve ser legal ser negão no Senegal, destaca-se a forma inovadora e imprevista utilizada pelo compositor paraibano para elaborar e transmitir sua mensagem. Opa, olha a dica. Qual a função de linguagem que é centrada, pessoal, na mensagem? Então, nós temos que ficar esperto, né? É a função poética. Só daqui, pessoal, você já pode marcar a alternativa correta. Mas eu ia ler o texto todo, né? Vou ter toda essa função. Então, pessoal, quando você sabe o foco, essa banca aqui foi muito boazinha, né? Então, ela já praticamente já deu a resposta. Se você fez aquele macetinho lá que eu te falei, que se você sabe que a função poética ela está centralizada na mensagem, você não precisa ler mais aqui, tá? Então, o texto diz, a musiquinha, né? Eu adorava essa música. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe, a minha mãe. E aí ela ia toda, né? Então, pessoal, olha aqui o que ela diz, né? Por essa razão, qual razão, né? Ó, aqui ela vai falar de combinações sonoras e rítmicas. Então, a combinação sonora é uma figura de linguagem chamada assonância. A assonância é uma figura de linguagem que ela repete o som das vogais. Então, é esse somzinho aqui, ó, au, tá vendo? Legal, negão, Senegal, au, tá vendo? Então, essa repetição é chamada de assonância. E a única função da linguagem que apresenta figura de linguagem é a função poética, tá? Não tem outra. Além disso, tá vendo que ainda aparece a palavra predomina, tá? Claro que aqui eu vou ter emotiva, né? Tenho a emissão aí do emissor, mas o que predomina é a linguagem poética. Pessoal, eu encerro, né, a minha aula hoje, né, falando que a sua aprovação, ela começa quando você sai da sua zona de conforto. Então, que você saia da sua zona de conforto, terminou a nossa aula aqui, mas que o seu estudo não termine hoje, que ele continue, né? Aproveita para você fazer seu resumo agora. Se você fez, aproveite para fazer uma leitura. Aproveita para tentar resolver os exercícios, né? Nós resolvemos 3 aqui, mas ainda tem 2 que nós não fizemos aqui. Ou ver outros exercícios. Aproveita para você fazer um resumo, né? E eu gostaria, né, de mostrar para vocês que eu também faço resumo. Hoje eu fiz esse, né? Eu não sei se dá para vocês verem daí, eu acho que não dá, mas esse é meu mapa mental. Então, pessoal, eu não consigo, olha que eu sei esse conteúdo de cor e salteado na ponta da língua, e eu não venho ministrar nenhuma aula para vocês, nem para qualquer aluno, sem estudar, né? Então, né, a gente termina por aqui. Pessoal, então, até a nossa próxima aula.